É muito comum na natação a gente classificar as braçadas em duas fases, que chamamos de fase de apoio e a fase de finalização. Só que, recentemente, eu descobri em uma palestra de um biomecânico chamado Gustavo Lima, que inclusive é biomecânico do Minas Tênis Clube, da seleção brasileira e de vários atletas importantíssimos para a nossa natação, que tem um nome mais técnico. Primeiro, ele classifica sobre a braçada de sustentação. Seria aquela fase inicial que a nossa mão está na água, fazendo meio que um carinho, tipo um palmateio. E pode ser estendida até basicamente aqui nessa fase do meio, porque essa parte aqui a gente tende a ter uma sinuosidade, então a gente está se sustentando para sustentar o corpo numa linha da água. E a fase final, que seria a finalização, ele chama de fase de arrasto. Então, por exemplo, existe uma diferença de um nadador, se a gente pegar, vamos pegar de exemplo os 50 metros borboleta versus os 200 metros borboleta. Nos 50 metros borboleta, a tendência é que o nadador faça uma braçada, mas de arrasto. Ele não tem essa questão de entrar, deslizar para fazer uma braçada. Por quê? No 200 borboleta, se você parar para pensar, ele precisa de uma economia de energia constante. Afinal, a prova dura aí mais de 2 minutos e é bem cansativa. Então, ter uma fase de sustentação seria uma ótima maneira de economizar energia para poder fazer a braçada se jogar para frente. Já nos 50 metros borboleta é tão rápido que vale a pena ele desperdiçar energia para que ele nade mais rápido, assim aumentando a frequência e a força aplicada, que seria a questão da contração aí rápida e potente. Então, por isso, se a gente parar para analisar no borboleta, os nadadores velozes tendem a poder fazer a de arrasto, entrar e puxar, versus o 200 borboleta tende a querer fazer um alongamento maior, fazer a fase de sustentação para sim puxar. E aí, entendendo isso, a gente consegue basicamente no treinamento definir com base na prova do atleta se isso é mais importante ou menos importante de ser treinado. Se você parar para pensar, um nadador de 50 borboleta, ele não vai ter tanta necessidade de treinar a fase de sustentação, se ele só nadar 50 borbo. Agora, um nadador de 200 borboleta não necessariamente vai ter tanta necessidade de fazer uma fase de arrasto, mas sim a fase de sustentação. Aí entraria talvez algumas técnicas de colocar nos aquecimentos ou entre séries, ou até mesmo na série principal, séries que estimulassem uma braçada que nós podemos chamar de sustentação, que seriam os palmateios, os diversos palmateios. Então temos os palmateios que os braços ficam mais retos, aqui, fazendo assim. Temos os palmateios onde quebramos mais o cotovelo e pode ser feito assim, né? E temos os palmateios que poderiam ser feitos mais nessa região. Tudo bem que para o 200 borboleta não seria tanto necessário fazer o palmateio mais na fase de finalização, mas principalmente esta fase aqui e essa fase aqui pode ser bem inteligente de ser treinado. Afinal, é uma parte que, se você parar para pensar, vamos dividir em 3 etapas. Fase de sustentação inicial, quando o nadador coloca a braçada e começa a abrir para puxar. A gente tem a fase de sustentação medial, que é essa fase que ele está fazendo essa puxada, então normalmente tende a ser quase que fosse um W, né? Ele começa trazendo para cá, para voltar para dentro e fazer a finalização. E aí, a última etapa seria a fase de arrasto, de jogar realmente a água toda que foi pegada, aqui as lâminas de água que nós pegamos, jogar para trás, o corpo se direcionado para frente. Então, a gente pode até estar incluindo aí, se a gente levar em consideração que tem 2 fases de sustentação, o nadador de 200 borbo fazer uma série que a gente possa trabalhar, por exemplo, pernada de borbo, só que sem a prancha, fazendo as fases de sustentação. Seria uma ótima maneira de treinar e fazer ele vivenciar isso com consciência e explicando para ele. Agora, se você pega um nadador de 50 borboleta, nós podemos trabalhar facilmente uma fase de arrasto mais potente. Aí eles entrariam nos tiros mais curtos, de 10, 12, 15, 20, 25 metros, ou no máximo, aí a gente chega até uns 50 metros no treinamento, onde poderia trabalhar bem o arrasto. Maneiras de se fazer isso, por exemplo, trazendo aqui à tona no vídeo de uma maneira bem rápida,
Vamos supor que você opte por escolher tiros de 35 metros. Coloque o pé de pato e evidencie e fale. Eu quero arrasto, eu não quero que seja um borbo que desliza e faz a fase de sustentação. Não, entra na água e puxa, entra e puxa. Também podemos fazer os educativos de colocar o snorkel, imagine o nadador com a cabeça na posição que ele tem que ficar na prova, ele traz a braçada aqui de uma maneira leve e arrasto. Traz e arrasto. E volta por dentro. Então imagine uma braçada como se fosse basicamente assim, ó. Fez a braçada e puxa rápido, traz a braçada por dentro. Puxa rápido, traz a braçada para dentro. Isso seria uma ótima maneira da gente isolar a fase de arrasto de braçada desse nadador. Então, trazendo à tona aí toda a questão de você ter um treinamento individualizado e pensado no que é a sua prova. Isso traz até mais à tona a questão de ser especialista em uma prova. É muito difícil você pegar um cara que nada 50 borbo e falar, já que nada borboleta, vamos colocar no 200. Por quê? Não vai dar muito certo no 200, porque ele vai estar gastando uma energia ali na competição que não seria necessário, a menos que, vamos supor que seja a ordem de prova, 50 borbo, aí se ele nada sem borbo, põe o tal sem borbo, e a última prova de todas é o 200 borbo. Aí, talvez, colocar o 200 borboleta por uma questão de pontuação de clube, que tem essas coisas assim, se o nadador tiver a capacidade de fazer isso, colocar ele no 200 borboleta ali para pontuar. Só que do ponto de vista especificidade, se o 200 borbo, por exemplo, cai antes de um 50 borbo e ele quer ser especialista de 50, não dá muito certo porque é difícil trazer no treinamento essas coisas. E isso que eu tô falando só da fase da gente treinar, fase de sustentação e fase de arrasto. A gente não tá falando de capacidade física ainda. Agora, repara como que só de eu falar da fase de sustentação versus fase de arrasto já tem muito a ver com uma questão de, para fazer a fase de arrasto, ela gasta mais energia. Por gastar mais energia e por precisar ser mais potente, logo a gente precisa fazer tiros mais curtos e mais intensos. Por serem mais curtos e mais intensos, um intervalo mais alto. Então leva mais tempo do treinamento dele. Já um nadador de 200 borbo, a gente teria que treinar a fase de sustentação. Ele vai ter a fase de intensidade? Ele vai ter, só que é muito mais na fase ali que está ali no 70%, 75%. Ele não vai chegar no 100% no 200 borbo, porque é impossível ele completar um 200 borbo se ele fizer 100% da sua capacidade, porque ele vai travar com certeza. Então, ele precisa estar numa intensidade moderada para conseguir prestar atenção na fase de sustentação da braçada dele. Ou seja, isso influencia diretamente ou até indiretamente no tipo de treinamento dele em questão de via energética, fisiologia do exercício. Logo, capacidade física dele não vai estar adaptada para nadar uma prova de 50 e 200 ao mesmo tempo. Não é porque ele nada 50 metros que ele precisa nadar 200 metros necessariamente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra e os nadadores que gostam de provas de velocidade vão se identificar muito com isso, porque é muito difícil você colocar um cara de 50 para nadar 200. Aí a gente entra naquela questão de os treinos serem mais objetivos e você ter mais noção daquilo que você está fazendo. Repara que isso é um detalhe tão mínimo, você prestar atenção que existe essa fase aqui, ou a fase de arrasto, você tem que saber o que você vai aplicar. Isso exige muito do mental do nadador, dele estar preparado e pensando naquilo tudo que ele está aplicando no treinamento. Por isso, aí da parte do atleta, sua responsabilidade como atleta é que você, ali nos intervalos entre tiros, que no momento que você está recebendo essa informação do treinador, que você está lendo na planilha o treinamento, se for o caso de receber isso, é que você pense para fazer força. Nunca faça sem pensar, porque se você não pensar para fazer força, imagine que você nada 200 borboleta, mas você quer fazer borboleta periodicamente, não faz sempre, e nesses periodicamente você apenas faz força porque acha que é só colocar força. Se você pensa dessa maneira, a tendência de você fazer um nado mais puxado para o nado de arrasto é muito maior. E aí você não está treinando para a sua realidade da prova de 200 borbo na competição. Porque aí tem dois cenários possíveis. O primeiro é que você nade a prova, inicie ela fazendo uma braçada mais de arrasto, gastando mais energia. E aí você não vai sustentar até o final,
ou você vai fazer um início de prova muito forte, depois você vai travar e vai ter sempre esse problema, e o problema não é treinamento, é consciência daquilo que você está colocando. E o segundo cenário é que você treinou o ano inteiro fazendo a braçada de arrasto, só que na competição você não sente que está tão preparado assim, e aí você acaba tentando fazer de sustentação. Por você não ter treinado e pensado em fazer isso, você não vai fazer de uma maneira tão otimizada. Então, mesmo assim, seu tempo não vai ser extraído ao 100% que você poderia entregar. Entende como que pensar, virar a chavinha para entender o motivo das coisas que você está fazendo pode ser a chave para que sua performance aumente? Então, eu fiz esse vídeo correndo porque, para falar a verdade, eu estava querendo escrever script, resumo, colocar o máximo de imagens possíveis, mas isso é uma informação tão valiosa que eu decidi só ligar a câmera e falar. E eu vou postar esse vídeo o mais rápido possível, eu vou tentar editar o mínimo possível para que venha para a internet o mais rápido e o quanto antes você puder ver esse vídeo para pensar nos seus treinos, fechou? No meu Instagram, Gabriel G. Colombo, você vai encontrar mais conteúdos que falam sobre esses tipos de braçadas. Eu vou trazer coisas mais técnicas e editadinhas com calma, mas esse vídeo precisava sair agora. Se você não me segue aqui, se você não curte o meu canal ainda aqui no YouTube, eu peço por favor que você deixe o like e que se inscreva, porque isso me ajuda bastante. Envie esse vídeo para algum colega de treinamento e não se esquece de pensar para fazer força, fechou? Se você gostou desse tipo de conteúdo, comenta aqui no meu vídeo que eu vou saber que eu posso trazer muito mais sobre isso. Valeu, até mais e don't quit!